A graça é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu quero começar aqui a gravar esse vídeo para falar sobre o livro de Gálatas, né? Carta aos Gálatas. Por que de estar gravando esses vídeos? Esses dias para trás fui convidado a estar pregando na igreja, a nossa obreira Marlene, e quando ela me fez esse convite, eu decidi estar levando a palavra que seja do livro de Gálatas. Comecei a estudar ele e logo no primeiro capítulo eu levei a mensagem. Mas com aquilo eu li o livro todo e eu fui vendo o quão era importante aquele livro, que eu decidi estudar ele mais profundamente. E quando eu fui estudar mais profundo esse livro, eu vi o quanto ele é importante para nós cristãos nos dias de hoje. Eu tenho como base aqui nesses vídeos o livro de Gálatas, escrito por nosso irmão Hernandes Dias Lopes, né, que fez um estudo sobre ele. A base, quase todos, vai estar em cima dele. E alguns outros livros que eu também tenho aqui, como Introdução ao Novo Testamento, e outros livros que eu vim buscando, e outros sites que eu também estou estudando. Mas aqui nesse vídeo eu quero somente trazer uma introdução. Esse vídeo, primeiramente, é só uma introdução. A carta ao Gálatas. Por que Paulo escreveu? Será que realmente foi Paulo? Quem eram os Gálatas? Nós vamos ver nessa imagem do fundo, nós estamos vendo que tem lá embaixo está falando Declaração da Independência Cristã. O porquê disso? Será que todos nós temos lido a palavra do Senhor e encontrado nela o seu verdadeiro significado? Muitas das vezes nós lemos e não entendemos, mas nós precisamos buscar, estudar e conhecer o que a palavra está nos dizendo. E para começar esse estudo, eu gostaria de lá na administração, que é um curso que eu sou formado, e usar uma ferramenta que é usada na administração para dar a introdução. E ao mesmo tempo, essa ferramenta é usada também nos estudos bíblicos. Quando a gente vai estudar livros bíblicos, a gente também utiliza essa ferramenta para estar estudando. E essa ferramenta lá se chama 5W2H. Não sei, talvez alguns aqui já possam ter visto, mas é uma ferramenta que a gente usa até no dia a dia nosso. Que quer dizer o quê? Por que 5W2H? Porque esse estudo vem do inglês, né, que começa 5 palavrinhas que começam com a letra W e 2 palavrinhas que começam com a letra H. E o que seriam essas palavrinhas? Aqui na imagem vocês estão vendo que em cima tem o português e embaixo tem o inglês. E está dizendo o seguinte: como nós vamos começar? O primeiro nós vamos falar quem. Quem é o autor do livro de Gálatas? Quem escreveu esse livro? Depois nós vamos estar falando o que aconteceu para ele estar escrevendo esse livro. Alguma coisa tem que ter acontecido para ele poder escrever essa carta àquelas pessoas. Depois nós vamos ver onde aconteceu isso. Onde aconteceu para ele estar escrevendo aquilo. Depois nós vamos ver quando aconteceu. Quando? Qual foi o ano? De acordo com os estudos, quando aconteceu aquilo. Depois nós vamos ver por que ele escreveu aquela carta. Qual foi o motivo para ele estar escrevendo uma carta para aquele povo. Depois nós vamos ver como estavam se realizando as coisas ali para ele poder estar escrevendo essa carta. E depois aqui nós vamos começar, irmãos, já falando quem escreveu a carta aos Gálatas. Todos os estudiosos, essa carta talvez seja mais unânime. Todos os estudiosos creem que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Se nós formos ver aqui, está falando que ele é o mais genuíno dos livros, porque, de acordo com os estudos, ele é o mais que acredita ser que ele escreveu esse livro. Paulo foi escritor da carta aos Gálatas, de acordo com todos os estudiosos. E há duas teorias, né? Vamos falar assim. Primeiro tem as evidências internas. O próprio livro vai relatar
que ele é o escritor. Se nós formos pegar lá no início de Gálatas, vai falar Paulo. No meio de Gálatas fala Paulo. No final de Gálatas fala Paulo. Então ele é uma carta que está sempre falando que foi Paulo que escreveu. Então essas evidências internas que comprovam que ele foi o escritor. E também tem as evidências externas. O que seriam as evidências externas? Os pais da igreja, aqueles que vieram os primeiros que nós, logo após a igreja ser fundada, eles também falavam que quem tinha escrito a carta aos Gálatas era Paulo. Então, nas evidências internas do livro, mostra que ele é o escritor. Nas evidências externas, todos os estudiosos anteriormente também falavam que Paulo foi o escritor da carta aos Gálatas. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre Gálatas. Está ali amarelinho ali, se nós formos ver, a gente pode estar pegando aqui, a gente vai apontar aqui, aqui está a cartas aos Gálatas. Então essa aqui era Gálatas, a Galácia daquela época. E quem eram os Gálatas? Muitos de nós, quando nós vamos ler o livro de Gálatas, a gente acha que é uma cidade, como foi Corinto, como foi Roma, como foi Éfeso. Mas Gálatas não era uma cidade. Gálata era uma região. Como se fosse hoje, nos nossos dias, eu estou aqui em Pitangui, Minas. Nós somos uma cidade, Pitangui é uma cidade, mas cidade de onde? De Minas Gerais. Então, Gálatas era como se fosse o nosso estado hoje, Minas Gerais, que tinha algumas cidades ali dentro. E se nós formos continuar, o que vai falar? Na Antáquia, na atual Turquia. Hoje, Antáquia, na atual Turquia, era onde estava situada a Galácia daquela época. Na atual Turquia, na capital da Turquia, é onde está a atual Galácia. E se nós formos ver, se vocês forem estudar mais a fundo, em 64 a.C., a Galácia se tornou um estado cliente de Roma. Ela era tipo, tinha suas regalias perante Roma, em 64 a.C. E depois, em 25 a.C., ela foi incorporada ao Império Romano por César Augusto. Então, em 25 a.C., ela foi incorporada. Ela já fazia parte do Império Romano. Então, nós vamos ver, essa região foi incorporada no Império Romano. Então, quem mandava na Galácia? Eram os romanos na época de Cristo e na época de Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta. Aqui só uma breve introdução, ok? E vamos continuar. Quando essa carta foi escrita? Essa carta, se a gente for ver, tem também duas teorias. Para quem escreveu, é muito fácil identificar quem escreveu. Mas quando ela foi escrita, já é muito complicado. E uma das teorias é que ela foi escrita pela Galácia do Norte. Ali naquele mapa a gente viu, ela foi dividida em duas regiões, a Galácia do Sul e a Galácia do Sul e a Galácia do Norte. Então, alguns estudiosos acreditam que essa carta foi escrita para a Galácia do Norte, que era o povo celta que vivia naquela época, e acredita-se que essa carta foi escrita entre a segunda e terceira viagem missionária de Paulo, por volta do ano 55 a.C., na cidade de Éfeso. Muitos historiadores, muitos estudiosos acreditam que essa carta foi escrita nessa época. Antigamente, essa era a teoria que mais valia, que ela foi escrita para a Galácia do Norte. Mas hoje, de acordo com os nossos estudos, hoje, os estudiosos já falam que ela foi escrita para a Galácia do Sul, que queria um povo, né? Seria aquele povo que viveu na região sul daquele estado, vamos dizer assim, logo após a primeira viagem missionária de Paulo. E ali foi por volta do ano 49 depois de Cristo, na cidade de Antioquia da Síria. Só abrindo parênteses aqui, Antioquia da Síria. Se nós formos ver e estudar a cidade, Antioquia da Síria era a terceira cidade mais importante de todo o mundo naquela época. Ela perdia somente para Roma, que era a capital do império, e perdia para Alexandria, que ficava no Egito. Ela era a terceira maior cidade de todo o império.
Ok? Então, onde foi escrito essa carta? Se nós formos ver, essa carta então foi escrita em Antioquia da Síria. Se nós formos seguir o estudo que ela foi escrita para a Igreja do Sul, para a Galácia do Sul. Então, onde ela foi escrita? Já foi falado ali atrás um pouco que ela foi escrita na cidade de Antioquia da Síria. Quando Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou um tempo distante, voltou para Tarso, ficou ali por volta de 3 anos, depois ele foi em Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro, depois ele volta, ele meio que foge de lá, porque eles estavam perseguindo ele, e ele vai depois para a cidade a convite de Barnabé, né, para ele estar fazendo missão. E ali na Antioquia da Síria, ele e Barnabé começa a pregar para todos os povos. E a Galácia do Sul, ela tinha essas 4 cidades, que eram Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas são as 4 cidades que pertenciam à Galácia do Sul. Se nós formos ler em Atos 13 e 14, vai falar da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Se nós formos ver ali, primeiro ele passa em Antioquia da Pisídia, vai em Icônio, depois ele passa em Listra, aonde ele é apedrejado e quase morto, depois ele vai para Derbe e volta para Antioquia da Síria. Então essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui eu deixei uma imagem que fala-se que é a igreja de São Pedro, lá na Antioquia da Síria, nos tempos de hoje, né? Essa imagem é recente. Eu deixei mais 3 imagens aqui, que seria uma da Antioquia da Pisídia, aqui de Icônio, que ali fala que é um prédio em Icônio que estava em ruína. Aqui é Listra, fala-se que era o refúgio dos cristãos naquela época. E aqui a de baixo, que seria Derbe, a cidade de Derbe. Essas são algumas figuras do que a arqueologia hoje tem para se mostrar. As fotos que elas tiraram daquelas cidades. Ok? Então, passando, o que estava acontecendo para que Paulo escrevesse aquela carta? O que estava acontecendo? Se nós formos ver ali no início da carta aos Gálatas, ele vai falar que aquele povo estava seguindo um outro evangelho. E ele ainda fala que não é evangelho. Ele foi lá e pregou a mensagem, pouco tempo depois ele foi embora para Antioquia da Síria, e aquele povo veio os judaizantes e começaram a pregar outras coisas para eles, e eles começaram a acreditar naqueles outros judaizantes. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo que outras pessoas estavam pregando o que não era de fato o evangelho do Senhor. E essa imagem aqui relata que tem pessoas pregando e outras pessoas começaram a seguir aquilo que estava sendo pregado. Deixaram tudo de lado que Paulo tinha pregado para seguir o que outras pessoas estavam pregando. E essa pregação desses judaizantes, ela era baseada nas obras e não na fé, como Paulo pregava. E ela também era pregada em cima do poder do homem e não no poder de Deus. Então esses judaizantes, eles pregavam que você tinha que ter obras, enquanto Paulo falava que você ia ser salvo através da fé. Eles pregavam que o homem tinha que fazer, e o homem fazendo, não precisava, se nós formos ver, não precisava de Deus, mas nós sabemos que era Deus que tinha que agir naquele momento. Então Paulo fica muito irado com aquele povo, e estava acontecendo isso. Isso era o que estava acontecendo para que Paulo pudesse escrever essa carta. E por que Paulo escreveu isso tudo? Eu já falei que atrás, Paulo escreve, eu falei que é porque tinha esses judaizantes, mas o grande motivo de Paulo escrever essa carta foram dois motivos. O primeiro motivo que nós vamos ver
era que ele precisava, tipo, não vou falar provar, mas vamos falar assim, ele precisava mostrar a sua autoridade como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles povos, aqueles judaizantes que estavam pregando ali, eles estavam falando que Paulo não tinha autoridade de apóstolo para estar pregando. Então essa carta, um dos grandes motivos que foi escrito era para que ele provasse ou que ele mostrasse a sua verdadeira autoridade como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Igual Pedro, Tiago e João, que lá no livro vem falar que eles são as colunas da igreja. Em Gálatas vai falar que era considerado a coluna da igreja era Pedro, Tiago e João. E outro motivo para que ele escrevesse essa carta, porque ele escreveu essa carta, era para provar que o evangelho que ele pregava, foi recebido por Deus. Jesus Cristo entregou esse evangelho para ele estar pregando. Então, os dois grandes motivos eram sua autoridade como apóstolo e ele precisava mostrar que o evangelho que ele pregava era verdadeiro e não o que os judaizantes estavam pregando. Continuando, como estava acontecendo isso ali? Então aqui nós vamos falar, Paulo, ao descobrir que o povo da Galácia estavam seguindo outros ensinamentos, ele escreve essa carta em forma de repreensão e pede que ela circule entre as cidades. Essa é a única carta escrita que ela precisava estar circulando entre as cidades. Quando ele escreve as cartas aos romanos, ela era endereçada aos romanos, aos Efésios, ela é interessada ao povo de Éfeso. Mas quando ele escreve essa carta, ela precisava ser uma carta que circulasse entre aquelas 4 cidades. E ele não estava, irmãos, ele não estava acreditando que aquele povo estava deixando de seguir a Cristo. Ele ficou abismado de ver um povo deixar tudo o que ele ensinou, deixar o Espírito Santo que eles receberam ali para estar seguindo outros ensinamentos, que não era ensinamento de Deus. E isso deve ter acontecido, de acordo com esse estudo, antes do Concílio de Jerusalém. Se nós formos ler lá em Atos 15, vai falar sobre o Concílio de Jerusalém. Mais para frente nós vamos estar estudando um pouco disso. E é muito interessante a gente falar, irmãos, que aqui Gálatas é a única carta que não há nenhuma oração, nem um louvor, nem uma ação de graça, nem elogios. Aqui eu referenciei a página 48, que é a que eu falei em cima do livro de Gálatas que Hernando Dias Lopes escreveu, e isso está sendo falado lá na página 48 desse livro. Mas Gálatas é a única carta que Paulo escreve que não tem oração, não tem louvor, nem ação de graça, nem elogios. Ele não elogia aquele povo, ele não faz oração para aquele povo. E aquele povo estava fazendo uma coisa inaceitável para Paulo. E continuando, aqui nós vamos ver Lutero. Quando Lutero estava escrevendo suas teses e estudando, Lutero considerava a carta aos Gálatas o melhor livro da Bíblia. O melhor livro, o melhor dos livros da Bíblia. Gálatas é chamada de o grito de guerra da Reforma. Por que nós falamos isso? Porque a igreja, na época até de Lutero, estava presa a muitas coisas. A igreja estava presa a muitos amuletos, muitas coisas que ela veio pegando do passado de outras religiões. E Lutero, em cima disso, ele pega o livro de Gálatas, que vai falar assim: não adianta você ter obra se você não tiver fé. Não adianta você pensar que um homem tem força, sendo que quem tem força é Deus. Então Lutero considerava o livro de Gálatas o melhor dos livros da Bíblia. E se nós formos ver hoje, irmãos, tem Bíblias que já, pelo que eu estava estudando, já tem Bíblias que não possuem o livro de Gálatas. O livro de Gálatas foi aceito, não foi aceito nessas Bíblias. Então eles tiram. Por que eles estão tirando? Porque ele é o livro
é o livro que faz aquele grito de guerra. É ali que Paulo vem falar o quanto nós devemos ter fé, somente fé em Cristo Jesus, para que nós sejamos salvos. Não vai adiantar você ter obra, não vai adiantar ter nada. Mas se você não tiver fé no Senhor Jesus Cristo, não adianta nada. Eu espero aqui, irmãos, eu estava esquecendo, porque lá nos estudos bíblicos, quando a gente fala, eles não usam esse quanto. Quanto estava custando para Paulo estar pregando isso? Se nós vamos ver quanto Paulo estava disposto a pagar para defender o evangelho pregado e seu apostolado. Vejamos o quanto ele estava disposto. Como eu disse atrás, ele foi apedrejado em Listra e quase morreu. Ele lutava com as pessoas em palavras para provar que o evangelho que ele pregava era verdadeiramente de Cristo. Ele queria sempre mostrar que esse evangelho era verdadeiro, que ele recebeu do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu gostaria agora de deixar uma pergunta. O quanto você está disposto a pagar para que o evangelho de Deus continue sendo pregado? Quanto você está disposto? Paulo e os outros apóstolos entregaram as suas próprias vidas para estar fazendo que esse evangelho continuasse circulando em todo o mundo. E hoje, quanto você está disposto a pagar para que esse evangelho não deixe de ser pregado, não deixe de ser ministrado? Se nós vamos ver hoje, cada vez mais as pessoas estão mais distantes. Eu vejo muito isso na televisão, quando você está vendo pessoas entrevistando e perguntando alguma coisa da Bíblia. As pessoas nem fazem ideia o que está escrito na Bíblia, nem fazem ideia quem foi essas pessoas que nós estamos falando, quem que são as pessoas que estão na Bíblia, quem foi Jesus Cristo. Hoje nós estamos gravando esse vídeo no domingo de Páscoa, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje estamos comemorando, vamos dizer assim, a ressurreição do nosso Salvador. Ele morreu, entregou sua vida por nós. Agora, o quanto nós estamos dispostos a pagar para que esse evangelho continue sendo pregado? Eu deixo aqui essa pergunta para que todos tenham e comecem a meditar sobre ela. E no mais, eu agradeço aqueles que tiraram o seu tempo, e eu creio que mais à frente nós vamos estar fazendo outros vídeos, e daí nós vamos entrar de fato explicando capítulo por capítulo da carta aos Gálatas para vocês, tentando pegar, quem sabe, versículo por versículo, tirando alguma mensagem de cada versículo. Esse é o meu intuito, e se Deus quiser, com a bênção do Senhor, Ele vai estar me usando para que eu consiga estar levando esse estudo para vocês. Eu creio que talvez eu não vou ter condições de levar o tão profundo essas palavras, mas com a graça do Senhor, eu vou deixar uma mensagem muito aproveitosa para cada um nos seus corações. Agradeço muito, que Deus abençoe cada um e que vocês possam estar assistindo os próximos, e eu creio que o Senhor vai abençoá-los. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos ficam com Deus.